Maravilhas, né, gente? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia para você, bom dia, meu amigo. Bom dia para você, minha amiga. A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus para você. Receba o abraço do seu irmão em Cristo, Emilson Pego de Oliveira. Estamos aqui iniciando essa transmissão diretamente aqui nos nossos estúdios Sintonia de Paz para a plataforma do TikTok. E eu venho aqui para deixar uma mensagem para a minha vida, para a sua vida também nesta manhã, a qual também, ontem nós fazemos a nossa transmissão, fazemos a nossa live aqui nas 5 plataformas, e a qual eu entrando no Instagram, entrando também no YouTube, gente, eu esqueci de abrir o volume da interface, Fiz 1 hora de transmissão e acabou que eu perdi o trabalho ontem, Não perdi porque não ficou gravado, não saiu o áudio, As pessoas ficaram lá, mas não ouviram. Talvez as pessoas tenham me avisado, principalmente no Insta, Mas eu não vi, estava intertido com a palavra, eu não vi, E perdi lá, 1 hora de transmissão nas 2 plataformas, no Insta e no YouTube, E aqui eu vim nesta manhã repor esse trabalho, que daqui a pouquinho estarei também nas outras 2 plataformas. Estou aqui no TikTok por enquanto. Vou entrar nas 2 plataformas para deixar esse trabalho, porque às 9 horas temos um compromisso com Deus e com o nosso irmão JG, Bom dia, meu amigo, bom dia para você, Deus abençoe. Nova Bandeirante, Mato Grosso, uma benção, Deus abençoe. Bom dia para você da cidade, Nova Bandeirante, Mato Grosso, aleluia, está sintonizado conosco, Deus abençoe, viu? Receba um abraço. Seu irmão em Cristo, Emilson Pego de Oliveira. Gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando aqui às 7 horas e 25 minutos, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Receba a paz de Cristo. Aleluias. Mariane Lessa, Deus abençoe Mariane Lessa, Pai do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Da honra, toda glórias ao Senhor. Raimunda, Deus abençoe minha amiga. Bom dia, bom dia, bom dia para você. Salmo de número 91. Esse salmo que todos os dias é bom que nós falamos este salmo. Não é que se nós falarmos este salmo nós vamos estar livres, não. Primeiramente a nossa fé em Deus, mas esse salmo, o salmista Davi deixou ele para nós, fortificar espiritualmente, para nós ser fortificados espiritualmente no nosso dia a dia. Você que muitas das vezes se encontra angustiado, você que muitas das vezes se encontra triste, abalado, abatido, eu quero deixar esse salmo para a sua vida, para a sua família, nesta manhã de domingo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dalva Lúcia, um abraço, bom dia. Luiz Fernando, um abraço, Deus abençoe. Jorge Alves, oi. Júlia Araújo, um abraço para você, Júlia Araújo, Deus abençoe. Bebetó, Deus abençoe, bom dia. Maria Aparecida, aleluia. Bananeira, Deus abençoe. Raimundo dos Santos, bom dia, Raimundo dos Santos. Roseli Souza, um abraço, Roseli Souza, Deus abençoe. O Cai, Deus abençoe, Cai. Júlia Araújo, um abraço, minha querida, que Deus abençoe. O Hélio Lino, um abraço. Maria Veiga, Deus abençoe, Maria Veiga, um abraço. Uzer, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus para você. Oi, Pedro Moraes, um abraço, Pedro Moraes, Deus abençoe, meu amigo. A paz do Senhor para você. Oi, Rafa Cortes, um abraço, Rafa. Oi, Nilza, um abraço para você, Nilza, aqui no TikTok.
Receba o abraço do seu irmão em Cristo, Emilson. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. Convidando você que às 9 horas tem nosso irmão JG tocando os melhores louvores aqui no TikTok. Vai lá, pesquisa aí José Geraldo JG. Você vai encontrar, aleluias, a live do nosso irmão. Belos louvores, palavra forte que edifica a nossa alma. Lá no programa do nosso irmão JG, José Geraldo. Elizabeth, bom dia. A paz do Senhor, Dudu, bom dia, meu amigo. Ivone, oi Ivone, a paz do Senhor para você, meu amigo, que Deus abençoe. Oi Paula Camila, obrigado Paula, que Deus abençoe por me seguir, tá? Deus abençoe por me seguir, gente. Sempre eu falo aqui, eu estou seguindo 10 mil lá no TikTok, né? 10 mil estou seguindo no TikTok, não está tendo como eu seguir de volta, né? Mas eu quero lá, né? Está faltando tempo para me excluir aquelas pessoas que não estão mais ativas lá, né? Para estar seguindo de volta as pessoas que estão seguindo aí. Oi Paulo, obrigado pelo presente, Deus abençoe, obrigado pela rosa, viu? Deus abençoe e retribua para você em dobro, minha querida. Receba um abraço do irmão em Cristo, Emilson. Louvado seja o nome do Senhor. Jaqueline de Seu Araújo, bom dia, meu amigo. Andréia Mendes, bom dia. Márcia Prado, bom dia, Márcia Prado, seja bem-vinda. Gilvan Guedes, bom dia, Carol, bom dia, Carol. A Sônia, Deus abençoe, Sônia. Francisca, Deus abençoe. Francinaldo, um abraço, Francinaldo. Aleluia, bom dia, Miro. Deus abençoe, meu irmão, a paz do Senhor. Edilene, bom dia, Edilene, a paz de Cristo, minha querida. Oi, Duda Pires, um abraço. Receba o abraço do seu irmão. Oi, Jussara, José, Deus abençoe. Ramon, Deus abençoe, meu querido. A paz do Senhor Jesus. Aleluias. Carlito, Giovanni Silva, Cirlei, oi Shirley, Diego, bom dia, Diego. Aleluias. Sejam todos bem-vindos, Falcão, um abraço, meu irmão. O Brás Pires, bom dia, meu amigo. Sou de Itiruçu, Bahia. Um abraço para a cidade de Itiruçu, Bahia. Um abraço a todos aí da cidade. Um abraço, meu amigo Brás Pires. Um abraço para a sua família. Edileuza, um abraço, Edileuza. Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida. Oi, Joyce Ribeiro, um abraço. Elias, Deus abençoe, Elias. Louvado seja Deus. Gente, aquele, aleluias, que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem na mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedras. Pisará o leão, a áspide, calçarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Livrar-lo-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dia, e mostrarei a minha salvação. O nosso Deus, aleluia, nesta manhã, Ele te abraça, porque você está respirando aí do outro lado dessa tela.
Você está com vida. Às vezes te falta algo nesta manhã. Às vezes está faltando algo na sua família. Às vezes está faltando algo na sua vida. Mas eu falo uma coisa para você, meu amigo. Mas não está faltando Deus para você aí agora. Não está faltando Deus na sua vida agora, porque você está respirando. Muitas das vezes nós enfrentamos lutas, vendavais, tribulações, mas nós sabemos que nós estamos respirando. Se nós estamos com a vida é porque Ele está conosco. Significa que nós temos que dar o nosso primeiro passo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te abraça, Ele te ama, Ele segura nas tuas mãos, porque Ele quer que você caminhe junto com Ele. Ele quer que você não desgarre dele, porque nós vemos, meus amigos, que quando o salmista ele se afastava do Senhor, ele se encontrava angustiado, ele caía na depressão, ele caía na angústia. E eu me considero nesta manhã que a angústia do salmista Davi era a mesma depressão que o homem enfrenta nos dias de hoje. A depressão, a angústia do salmista, a mesma depressão que o homem está enfrentando, que a mulher está enfrentando. Meus amigos, a depressão é falta de Deus. A depressão é falta de Jesus. Aleluia. Porque muitas das vezes nós viramos as costas para Ele. Por mais que Ele esteja, aleluias, junto conosco, mas nós não queremos aceitar a Tua presença. E a depressão acaba invadindo a alma, angustiando o homem. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Receba aí, o abraço de Jesus na sua vida. Quero tocar um louvor aqui para nós estar daqui a pouquinho meditando juntos na mensagem que ontem nós deixamos aqui no YouTube também, no Instagram, mas acabou que eu não abri o volume da interface de áudio, acabou que o áudio não saiu, gente. Eu fiz 1 hora de transmissão aqui no YouTube também, no Insta, mas acabou que o áudio não saiu. Oi, Milton Matos, um abraço. Deus abençoe Josué. Deus abençoe Josué Pimentel. Um abraço para a sua família, para você e para a sua vida também. Aleluias. Eudília, Deus abençoe. Eudília Pires, Deus abençoe. Sofia, Sol, bom dia, Sofia. A paz do Senhor para você. Lázaro, Deus abençoe, meu amigo. Bom dia. Quero tocar um louvor para nós estar daqui a pouquinho entrando juntos na palavra de Deus. Maravilhas, toda honra, toda glória ao Senhor, porque Ele é digno. Ana Paula, bom dia, minha amiga, Deus abençoe. Ti Solvas, Deus abençoe Marley, Deus abençoe Marley, Deus abençoe Abraúzera, Deus abençoe Maria Francisco, um abraço. Deus abençoe sua vida, sua família. Cléo, oi Cléo, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a Rosane, oi Rosane. Sara Rodrigues, um abraço, Sara. Oi Dita, um abraço, minha querida, Deus abençoe. Oi Cristina, receba o abraço do seu irmão em Cristo, a paz do Senhor para você. Deus abençoe, viu? Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Receba Jesus nesta manhã. Antônio Carlos, bom dia Antônio Carlos. Como pode me amar assim, Senhor? Ele te ama, mesmo vendo Ele te abraça. em mim. Aleluia. Nós sem Deus não somos nada. Aleluia. Minhas falhas, Louvado meu seja o nome do pecado, Deus, e alcança ainda essa vida assim agora, Pai. me perdoa. Alcança essa alma agora, Senhor. Vai ao encontro dessa pessoa. Eu não Ó Deus, o Senhor é digno poderoso. do teu Aleluia. O Senhor tem abraçado teus filhos, Pai. O Senhor mas tem na estado cruz conosco. tu te O Senhor tem nos dado força e ânimo para nós enfrentarmos a nosso Quando mundo, Pai. eu estava Jesus, longe glória. de ti, Abraça este homem, esta mulher agora. Oh, tua Pai. graça O me Senhor é bom. alcançou. O Senhor é Deus de amor, de paz, mas também de justiça, Pai. Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Teu amor Oi, me Simone. encontrou. Um abraço para você, Simone. Cadê
Oh, aleluia. Como pode Maravilha. me amar Simone assim? França, um abraço, Deus Como abençoe. pode me amar Aleluia, nesta assim? manhã Deus quer falar com Teu amor você. me Nesta manhã Deus quer entrar na sua vida. nunca terá Nesta manhã, aleluia, Deus está falando para você, aleluia, não desista de mim, porque eu sou contigo, aleluia. Eu tenho te abraçado, filho, eu tenho te abraçado, filha, não desista de mim, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Leonilson, um abraço. Oi, Maria Silva, um abraço para você. Sônia, um abraço, Sônia Moreira. Quando eu estava longe de ti, tua graça me alcançou. Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Teu amor me encontrou e nunca terá fim. Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Teu amor me encontrou e nunca terá fim. Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Teu amor me encontrou e nunca terá fim. Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Teu amor sondas meu coração. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos ouvir nosso irmão levita, Valdomiro Gomes. Ouça esse louvor, aleluia. Sinta a presença dele agora, sinta a presença de Jesus na sua vida, aleluia. Senhor, hoje eu vim falar contigo. Eu vim falar contigo, Pai, aleluia, Eu preciso de um amigo. aleluia. Às vezes você está passando, aleluia, numa luta Jesus, tremenda. vamos Glória a Deus. conversar. Oh, glória a Deus. Sabe, é você que o melhor amigo é Jesus. O melhor amigo é A Deus. tua voz eu Aleluia. quero ouvir. Glória a Deus. Maravilha. Obrigado por republicar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Aleluia, Preciso de Jesus. ti. Sinta a presença de Deus aí Tua agora. voz Sinta a presença do Senhor aí, ó. Sinta a presença do Senhor aí agora. Ele te abraça, Ele te ama, aleluia. Ele não desiste de você, meu amigo. O Senhor Ele não fala desistiu e de você, acontece. aleluia. Glória a Onde tem Jesus. morte, traz a vida. Oh, Veloso Mas Santo, o um abraço, cenário meu amigo. muda. Oh, Ju, aleluia. Lázaro morto há 4 dias. Ju da dona Evi, Deus abençoe. A esperança era perdida. Margarida, Bastou Deus só tua abençoe. palavra. Lázaro, vem para fora. Ele saiu com vida. Oh, Deus, tua palavra tem vida. Tem vida. Oh, traz vida. Deus, tua palavra é vida. Oh, tem vida. Paulo Reis, um abraço, meu amigo. Fábio, um abraço, Fábio. Canta assim comigo.
Para onde iremos nós se só tu tens a vida? Tu és o pão da vida, tua palavra é vida. Ele é vivo, ele é vivo, ele ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive. Porque ele vive, tem vida, tem vida. Oh, receba a vida. No vale de ossos, tem vida. Oh, tem vida. Pro teus sonhos, Deus tem vida, tem vida, oh, traz vida. Hoje tem novo, tem vida, oh, tem vida, oh, receba vida. Cante assim, ó. Deus, quero vida. A palavra tem vida, oh, me dá vida. Hoje tem renovo, tem vida, oh, tem vida, oh, quero vida. Dá vida, oh, traz vida, me dá vida. Quero vida, oh, me dá vida, oh, quero vida. Quero vida, oh, me dá vida, oh, quero vida. Cante assim, ó. Deus, Deus, me dá vida, oh, me dá vida, oh, quero vida. Quero vida, oh, me dá vida, oh, me dá vida. Quero vida, oh, me dá vida, receba vida, vida, receba vida, vida, receba vida. Maravilhas, né, gente? Valdomiro Gomes, vida, louvado seja Deus. Um abraço, cantor Abelzumado, né? Ô, glória a Deus, né, cantor Abelzumado de Oliveira, um abraço para você, Deus abençoe. Você que entrou comigo aqui no, né, agora, neste momento, um abraço para você, cantor Abelzumado, né? Daqui a pouquinho nós vamos tocar um louvor, gente. Lembrando que às 8 horas nós queremos entrar aqui na mensagem para nossas vidas, né? Eu quero terminar um pouquinho mais cedo, porque eu quero estar lá com o nosso irmão JG hoje, né? Quero ver o programa do nosso irmão JG até às 9. Eu quero estar terminando aqui, tá? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Valdeci Luiz, Deus abençoe. Valdeci Luiz, um abraço para você. A paz do Senhor para você também. Receba um abraço aí do seu irmão em Cristo, Emilson Pego de Oliveira. O Francisco também que entrou conosco, Deus abençoe. Francisco, um abraço. Receba a paz de Cristo para você e para sua família. Cantor Abelzumado de Oliveira que está conosco, um abraço para você, cantor Abelzumado, sua família, seu ministério, que seja abençoado pelas mãos do Senhor nesta manhã, nesse dia. Tenho certeza que Deus tem abrido as janelas dos céus, derramado graça e bênção para nossas vidas, para nós estarmos aqui nesta manhã. Gente, eu deitei essa noite, fiquei pensando, né, que há um tempo atrás, todos os dias eu fazia as minhas orações aqui há uns 5 anos atrás. Eu estava fazendo as minhas lives, né, nas manhãs de domingo, e era bênção, e eu fazia somente no Face, né? Eu fazia somente no Face, eu fazia somente de áudio, não mostrava imagem, e era bênção de Deus as minhas lives lá no Face há 5 anos atrás. Eu despertei hoje, falei assim, eu tenho a necessidade hoje de entrar aqui, até mesmo porque ontem, né, eu fui fazer aqui a transmissão no YouTube, também no Insta, e acabou que eu não abri, né, o volume da interface, e o vídeo, o áudio não saiu lá, gente. Perdi 1 hora aqui de transmissão, né, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe de tudo. Eu quero repor, por isso eu entrei aqui para repor o tempo ontem aqui na plataforma, né, do YouTube, também do Insta.
tocar o louvor do nosso irmão Aberzumado, ele que entrou conosco, nós vamos tocar, né, gente? O louvor dele, não poderia deixar de tocar o louvor dele nesta manhã, né? Daqui a pouco nós estaremos entrando na palavra de Deus. Não temas não, o teu barco não vai naufragar. Eu controlo o tempo, eu sou Deus poderoso. A vitória acaba de chegar. Deus decretou a vitória. Receba a vitória. Não desista, porque Deus é contigo. Aleluia. Maravilha. Dolomiro Gomes canta demais também, né? Esse homem é um levita mesmo, né? Grande, grande, para sempre será grande o nome do nosso eterno Criador. Louvado seja Deus. Eu estou aqui nesta manhã porque você, aleluias, tem me dado essa credibilidade, também o nosso Deus em primeiro lugar, tem me dado este privilégio para despertar do meu sono com a vida, respirando ar, respirando o fôlego de vida que somente Ele dá para o homem, né? E por você estar comigo, um abraço para você. Deus abençoe grandemente, gente. Maria que nos seguiu, um abraço, Maria. A paz do Senhor para você, Deus abençoe grandemente. Que Deus retribua para você em dobro, para sua vida e para sua família. Maria do Carmo, um abraço, Maria do Carmo. Seja bem-vindo a essa transmissão. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida. O Gabriel que entrou conosco também, um abraço, Gabriel. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos ouvir o nosso irmão, o levita, cantora Aberzumado. Oi, Simone, um abraço para você. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Né? A Preta Freita que entrou conosco, um abraço, Preta Freita, um abraço para você, seja bem-vinda, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? A Iracema, Reginaldo, um abraço, Reginaldo, seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Vamos ouvir com o nosso irmão, né? O cantor levita Aberzumado, com participação de Jonatas e Wellington, né? Daqui a pouco nós estaremos meditando na palavra de Deus nesta manhã. Tem vitória, receba agora. Maravilhas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ouça aí, ó. 7h50. Falasse a língua dos anjos, nada eu seria se não tivesse o amor. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, nada eu seria se não tivesse o amor. Por amor Deus enviou seu filho pra morrer por mim. Por amor ele sofreu calado, foi até o fim. Desconheço outro amor assim, não dá pra comparar. É incalculável. Amor fiel, verdadeiro e inabalável, forte e incomparável, é o amor de Deus. Amor fiel, imortal e incalculável, nem a prata e nem o ouro foi capaz de lhe pagar. O amor do meu Jesus, que se entregou na cruz, tudo isso por me amar. Chegando pra cantar comigo, Nelson
amigos Jonas e Wellington. Aô, Alberto e o Mardo, deixa com a gente. Alberto Mardo. Por amor Deus enviou seu filho pra morrer por mim. Por amor ele sofreu calado, foi até o fim. Desconheço outro amor assim, não dá pra comparar. É incalculável. Amor fiel, verdadeiro, inabalável, forte, incomparável, é o amor de Deus. Amor fiel, imortal, incalculável, nem a prata e nem o ouro foi capaz de lhe pagar. O amor do meu Jesus, que se entregou na cruz, tudo isso por me amar. O amor do meu Jesus, que se entregou na cruz, tudo isso por me amar. Tudo isso por me amar. Aí, ó, acabamos de ouvir o cantor Alberto Mardo, né? Aleluias, com louvor, né? Maravilhoso, amor incondicional, né? Com a participação de Jonathan e Wellington. Deus abençoe o cantor Alberto Mardo, seu ministério. Receba o abraço do Emilson. Maravilhas, né, gente? Glória a Deus, toda honra, toda glória ao Senhor para sempre. Aô, aleluia! Só de pensar dá arrepios na gente, de saber que Ele deu a sua própria vida em resgate da nossa. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Uma rústica cruz, colocar em seus ombros, Ele carregou. Os seus ombros feridos pelo peso da cruz, Ele suportou. Lhe deram vinagre, cuspiram em seu rosto e Ele nada falou. Tudo isso por mim, também foi por você. O sacrifício da cruz passou meu Jesus, sem nada temer. Mas a morte venceu, Ele ressuscitou. O véu do templo rasgou, de alto a baixo, e a vitória chegou. Tudo isso por mim, também foi por você. O sacrifício da cruz passou meu Jesus, sem nada temer. Mas a morte venceu, Ele ressuscitou. O véu do templo rasgou, de alto a baixo, e a vitória chegou. Oh, aleluia! É forte demais. Obrigado, Pai. Os seus ombros feridos pelo peso da cruz, Ele suportou. Lhe deram vinagre, cuspiram em seu rosto e Ele nada falou.
tudo isso por mim, também foi por você. O sacrifício da cruz passou meu Jesus, sem nada temer. Mas a morte venceu, Ele ressuscitou. O véu do templo rasgou, de alto a baixo, e a vitória chegou. Tudo isso por mim, também foi por você. O sacrifício da cruz passou meu Jesus, sem nada temer. Mas a morte venceu, Ele ressuscitou. O véu do templo rasgou, de alto a baixo, e a vitória chegou. O véu do templo rasgou, de alto a baixo, e a vitória chegou. O véu do templo rasgou, de alto a baixo. Nossa amiga Sandra que entrou conosco, um abraço para você, minha amiga Sandra, Deus abençoe aqui no TikTok. O cantor Rivonaldo também que entrou conosco, cantor Rivonaldo Cesário, um abraço para você, cantor Rivonaldo Cesário. Gente, vamos entrando na mensagem, porque se sobrar tempo eu toco mais louvor, né? Mas eu quero estar encerrando aqui pela volta das 9 horas para estar acompanhando o nosso amigo JG, né? Eu não sei se ele está começando agora o seu programa, se é às 9, se é às 10, né? Mas vamos estar entrando lá, né, na transmissão nossa. Sobrar tempo, a gente vai tocar mais louvor aqui, viu? Mas vamos meditar na palavra nesta manhã, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Toda honra, toda glória é dele e é para ele, né, gente? Aleluia, glória a Deus. Maravilhas, né? Toda honra e toda glória ao Senhor, porque ele é digno. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você que tem a Bíblia na sua casa, pode estar meditando com a gente nesta mensagem forte, poderosa e maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Nosso computador deu uma travada aqui, vamos esperar ele destravar aqui, né? A gente está iniciando aqui. Vamos estar já aqui entrando na plataforma. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a essa transmissão, para a glória do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está travando aqui o nosso computador, deu uma travada aqui, mas eu creio que ele vai voltar ao normal logo, logo, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Você que está aí comigo, pode abrir sua Bíblia, né, no livro, né, do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1, né? Quero deixar esta mensagem nesse dia para a nossa vida e para a nossa meditação, para que nós possamos receber do Senhor graça, aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Maravilhas, glória a Deus, toda honra, toda glória ao Senhor. Que vale milhões. Maravilhas, né, gente? Voltou aqui, né? Deu uma travada, mas destravou aqui agora. Vamos estar meditando juntos nesta mensagem maravilhosa para a nossa vida, né? Glória a Deus, toda honra, toda glória ao Senhor. Maravilhas, louvado seja Deus. Você do YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neste momento nós estamos aqui nas outras duas plataformas, que a qual já falei que nós entramos ontem, né?
Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu que agradeço pela sua participação. Nosso irmão Levito, cantor Alberto Zumardo, né? Deus abençoe seu ministério, a sua vida, a sua família, meu irmão. Conta comigo. Um abraço para você também. Com certeza, meu amigo. Né? Também estarei sempre aqui à sua disposição, tá bom? Sempre nós entrarmos aqui, nós vamos tocar seu louvor, com certeza. Tá bom, meu querido? Receba um abraço do Emilson aí. Aleluias. Vamos meditar na palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1. A palavra de Deus nos deixa um alerta bem sério nesse dia, uma revelação que a qual Deus deu ao profeta Ezequiel. Meus amigos, minhas amigas, creio eu que nesta manhã Deus tem usado homens, mulheres nessa terra para falar da palavra. Creio eu que Deus tem levado a sua palavra a muitas pessoas que ainda não ouviram, mas muitos não estão dando crédito. Esse dia para trás eu estava vendo um pregador, né, pregando nas ruas de São Paulo. Ele pregava ali nas ruas de São Paulo, foi, né, uma pregação forte, a qual ele fala, muito forte, né, mas as pessoas não aceitam. As pessoas acabou lhe batendo naquele rapaz que estava pregando, um missionário, né? Um homem que não teme, ele vai e leva a palavra. Amém, meu amigo. Amém. Deus abençoe, viu? Ele leva a palavra e ele fala de uma grandeza tremenda que o nosso Deus pode fazer na vida do homem. Mas as pessoas não aceitam, meu querido. As pessoas não querem aceitar mais a palavra de Deus nas suas vidas. As pessoas estão vivendo a glória do mundo, os prazeres da carne. E o mundo, a cada vez, Satanás está aproveitando e oferecendo o adultério. Quantas mães de famílias, pais de famílias, pessoas evangélicas mesmo. Gente, sempre eu falo com os evangélicos para nós tomarmos vergonha na nossa cara e honrar a palavra de Deus, que nós conhecemos a palavra de Deus. É para nós tomar vergonha na nossa cara e começar, aleluias, ser luz neste mundo. Começar a ser luz. Mas muitos estão usando a palavra de Deus para gloriar a si mesmo, né? É adultério nos templos. É mulheres traindo seus maridos, mulheres evangélicas, homens evangélicos, pastores aproveitando da situação, ficando com as mulheres das ovelhas, com as suas ovelhas. Nós estamos vendo aí, gente, os acontecimentos. É hora de nós honrar esta palavra, porque o Senhor Jesus, ele disse, aleluia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. Nós vivemos num mundo de tribulação, um mundo a qual as pessoas se apegam muito às coisas deste mundo. Estão se apegando muito às coisas materiais, os bens, os tesouros dessa terra, esquecendo uma coisa, que Jesus prometeu que ele voltaria. Meus amigos, nós vemos aqui uma visão muito forte que Deus deu ao profeta Ezequiel. E nós vemos também que quando Jesus estava com os discípulos, agora eu quero deixar para você esta reflexão aqui, que quando os discípulos estavam com Jesus, quando ele ressuscitou e foi ter com os discípulos, por que os discípulos não desviou da sua fé? Porque Jesus fez uma promessa para eles. Os discípulos, eles foram todos mortos, né? Eles foram mortos, eles não temeram. Por que eles não temeram? Porque Jesus prometeu para eles que ele estava com ele, que ele iria para o céu, mas não abandonaria eles. E eles morreram porque eles tinham certeza que a vida deles seria cessada, tirada da terra, mas eles iriam alcançar uma vida eterna. Então por isso que eles não temeram, gente. Nós conhecemos a palavra de Deus também. Não vamos temer a homem. Nós não podemos ir, aleluias, por estes caminhos que muitos estão anunciando por aí. Caminho, aleluias, que a qual conduz o homem à perdição. Porque se o Senhor diz, aleluia, para nós, na sua palavra, aleluias, toma a sua cruz e vem após mim. Ele disse também, aleluias, não andei ansioso pelo dia de amanhã,
Ele diz também: não se apega às coisas deste mundo. Os prazeres estão aí. Os prazeres estão aí, gente. É adultério atrás de adultério. Mulheres não respeitam mais os seus maridos. Os maridos não respeitam mais suas mulheres, suas esposas. Vão para a prostituição. É uma tragédia familiar que nós estamos vivendo neste mundo. É uma vaidade. Aleluias. A vaidade para se mostrar, gente. Nós temos que ser vaidoso. Eu também sou vaidoso. Mas a minha vaidade é para mim sentir bem. Mas as pessoas estão usando a vaidade para se mostrar para as outras pessoas. Até mesmo nos cursos teológicos, eles querem que você dê atenção. Eles querem que você, aleluia, não olhe para a palavra, mas que dê atenção para eles. Não, eu não faço assim. Eu olho para a palavra de Deus. Se quiser que eu esteja assim, bem. Se não quiser, problema. Mas eu olho para a palavra, porque eu não confio no homem. Maldito será o homem que confiar no homem. Estou falando de, aleluia, confiar espiritualmente. Porque a minha vida espiritual é eu e Deus. Confiar espiritualmente. Porque o meu pecado é Deus quem perdoa. O meu pecado é somente Jesus que pode perdoar, porque foi Ele que foi na cruz. Não foi nenhum padre, nenhum pastor, não foi nenhum outro homem, aleluia, na cruz entregar a sua vida por mim, por você, não. Foi somente Jesus que teve a coragem, porque Ele era a glória de Deus, Ele era o próprio Deus e Ele foi na cruz. Passou a dor, porque Ele veio na carne para nos mostrar como é sofrido. Ele veio na carne para nos mostrar. Ele se fez carne e habitou entre os homens, assim diz a palavra. Ele fez o sacrifício para nos mostrar, aleluias, para nós entender como que Deus age, como que Deus faz. É para nós entender os preceitos de Deus. Deus poderia ter enviado o seu Filho, a sua glória diretamente para a terra. Deus poderia ter enviado, porque Ele tem poder para tudo. Todo poder, toda glória e toda honra é dEle. Ele poderia até mesmo Ele mesmo vir. Aleluias. Ele poderia ter descido o céu na terra. Não. Mas Ele fez para nós, para que o homem entendesse. Diz a palavra que Ele enviou. Eu não considero Jesus como filho de Deus, não. Eu considero Jesus como parte da glória de Deus, porque diz a palavra que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, porque se Jesus é o próprio Deus. Mas Ele fez isso para nós entendermos. Eu considero Jesus filho de Deus depois que Ele nasceu do ventre de Maria. Aí sim, que nós passamos a conhecer Jesus como filho de Deus. Mas Deus fez para nós entendermos. Mas Deus não fez desta maneira. Ele cumpriu todo o protocolo certíssimo para que nós entendêssemos. E agora nós vemos que Ele envia parte da sua glória para o ventre de uma mulher. E é gerado como qualquer outro filho, qualquer outro menino normal, no ventre de Maria. Os 9 meses de gestação, Maria passou por os 9 meses de gestação, deu à luz como a mulher normal dá o parto, faz o parto normal. Maria teve. Jesus nasceu como uma criança, chorou como uma criança, a palavra nos fala, inocente. Cresceu um adolescente inocente com José, trabalhou, alimentou porque ele teve fome, teve sede como qualquer outro homem. Creio eu, a Bíblia nos não relata, mas eu creio eu que Jesus teve desejo da carne também. Jesus teve sim, porque Ele veio no homem, na carne. Jesus teve os desejos, como nós sentimos desejo também. Mas Jesus suportou. Por que Ele suportou? Sendo homem, é para nos ensinar, gente. É para nos ensinar. É para nos fazer, aleluias. E nós não podemos sair por aí entregando para qualquer pessoa, não. Nós temos que valorizar o nosso corpo. Nós temos que dar valor a nós.
As mulheres não estão se valorizando mais, os homens não estão valorizando mais. É um pega para lá, um pega para cá. Eu peguei essa, peguei fulano, peguei ciclano. A mulher é da mesma forma. A mulher está até pior que o homem, dizendo: eu pego esse, eu pego aquele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que se valorizar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, diz a palavra. Mas nós estamos vivendo uma hipocrisia que a qual uma não satisfaz. É o mundo de adultério, o mundo de prostituição, que a qual o nosso Deus repudia. Aleluias. O povo que era para dar exemplo, o povo de Deus, o povo, aleluias, que foi chamado pelo Senhor, não estão sendo um exemplo mais. Não está sendo exemplos. Não estou falando de todos, porque tem muitas pessoas que dão exemplo. Nós vemos as mulheres, aleluia, estão nos templos para se mostrar, mostrando a sua sensualidade. Gente, nós estamos vendo aí mulheres aqui no TikTok, mulheres evangélicas, mostrando a sua sensualidade nos seus vídeos. Meus amados, Deus está repudiando essa ação. Se você tem um corpo bonito, se você se acha perfeito, valorize-se, valorize. Não saia por aí, aleluias, tirando até mesmo o foco dos homens que estão aí. Gente, é hora de nós pensar e meditar. É hora de nós colocar a palavra de Deus como ação na nossa vida, gente. Ele nos não chamou para ser, aleluias, luz apagada, não. Ele nos chamou para ser a luz acesa, porque Ele diz: vós sois a luz do mundo. Temos que ser luz para a escuridão. Temos que ser luz para as trevas. Eu trabalho com pessoas que muitas vezes dizem assim, aleluias, tal pessoa não é crente nada não, ele não é crente não, que diz ser crente. Agora eu fico pensando que crente, até o Satanás é crente, o diabo é crente, todos aquele que crê é crente. Mas a palavra nos fala de obedecer. Obediência é diferente. Satanás crê que estremece, mas ele não obedece. Nós vemos por que o pecado entrou, porque Adão e Eva desobedeceu, e o homem está vivendo na desobediência. Nós temos que obedecer. Claro, nós somos pecadores. Não estamos aqui falando que nós somos santos, não. Nós não somos santos. Mas nós temos, aleluias, que ter vigilância, que se valorizar, porque este corpo Deus nos deu para ser valorizado por nós mesmos. Agora eu quero deixar um exemplo para você aqui. Quando você está doente num hospital, ou mesmo na sua casa, eu me lembro que há um tempo atrás, há 9 anos mais ou menos, que me falha a memória tem vezes aqui, porque aconteceu um acidente comigo, há mais ou menos 9 anos, vai fazer 9 anos parece agora mês de junho, só sei que foi 24 de junho que aconteceu o acidente comigo. Quando eu perdi o meu dedo, o polegar esquerdo, naquele tempo eu escutei muitas pessoas dizendo: e agora? Sem o dedo, não acha nada mais, não acha mulher, não acha ninguém mais, não pode nem mais andar de moto, porque não tem como nem passar uma seta na moto, não tem como mais. É só isso que a gente escuta, as pessoas desvalorizando. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você está ali na beira da morte, na cama de um hospital, mesmo na sua casa, ninguém vai ali morrer com você não. Sua mãe, você acha que ela vai morrer com você? Ela pode chorar. Ela chora, ela fica desesperada. Seu irmão, você acha que vai morrer com você? Vai não.
vida segue. É nós e Deus, gente. É por isso que nós temos que valorizar. É somente eu e Deus quando está à beira da morte. É você e Deus quando está à beira da morte. Mas o homem, muitas das vezes, aleluias, se acha que tem muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, para mim não falta nada. Eu não preciso de Deus porque eu tenho muitos amigos. Será mesmo? Será mesmo? Quando eu estava no pior, os amigos fugiram todos. E quando eu chegava no bar para beber, onde eu contava lá de uma distância de 100 metros, o bar já enchia, esperando eu chegar para beber às minhas custas. O bar enchia. Quando eu estava bêbado, debruçado em cima de uma cadeira, babava como um dragão. Quando eu acordava ali do sono, não tinha ninguém em volta de mim. Estava ali somente eu e o botequeiro ali, ó, naquele lugar. Será mesmo que nós temos amigos? Jesus fez o teste para nós. Jesus fez o teste. Ele mostrou também o teste. Jesus, quando disse para Pedro: Pedro, você vai me negar por 3 vezes, Pedro. Você é meu melhor amigo. Você é escolhido por mim, Pedro, para ser meu discípulo. Jesus nos ensinou até isso, gente. Pedro disse: não, Senhor, de maneira alguma eu vou te negar. Como eu posso te negar? Se o Senhor é meu irmão, meu melhor amigo, não negarei mesmo, morrerei contigo. Eu vou morrer contigo, mas não te nego. Jesus vai negar, Pedro. Vai negar sim. Aleluia. Jesus mostrou a fraqueza. Jesus mostrou a fraqueza do homem. Não estou dizendo aqui que isso é erro, não. Não estou dizendo que isso é erro, não. Isso é a fraqueza do homem, gente. Isso é a fraqueza nossa. E Pedro foi até o Sinédrio, onde Jesus estava sendo interrogado lá pelos fariseus, pelos judeus, pelos sacerdotes, Caifás. E Pedro acompanhou, mas quando chegou ali na hora H, que veio a criada de lá dizendo: Pedro, este homem é amigo de Jesus. Este homem é um deles. Pedro começou a negar pela primeira vez, dizendo: de maneira alguma, nem conheço este homem. Vocês só estão ficando malucos. Nunca vi, nem sei quem é você está falando. Por 3 vezes ele negou. Diz a palavra que na 3ª vez Pedro negou e o galo cantou. E ele lembrou. Ele lembrou que Jesus tinha falado com ele, que antes do galo cante, Pedro, você me negará por 3 vezes. Aleluia. Nós somos fracos, meus amigos. Somos pecadores. Louvado seja Deus. Amém, meu amigo. Andrés, Deus abençoe, meu amigo. Vamos orar, viu? Deus abençoe aqui no YouTube, dizendo pra gente, nos ajude em oração. O André Veras, né? Deus abençoe, meu amigo. Vamos orar, que Deus venha dar para você a saúde, tá? Então, meus amigos, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Livro de Ezequiel, os profetas Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1, diz a palavra: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse o filho do homem: poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, assim disse o Senhor Jeová a esses ossos:
eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervo sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia nele espírito. E ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor. Profetiza e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, e os Espíritos sopraram sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram-se e puseram em pé um exército grande e extremo. Louvado seja Deus. Esta palavra linda, maravilhosa. O profeta Ezequiel foi levado em visão ao vale de ossos secos, aonde não havia vida, aonde não tinha, aleluias, nada de vida. Era somente um vale de ossos secos, sequíssimo, assim diz a palavra de Deus. O profeta Ezequiel foi levado pelo Senhor até este vale, numa visão. E nós vemos que quando o profeta Ezequiel estava nesta visão, ele nos conta aqui nesta mensagem, que veio o Senhor e disse para ele: tem como estes ossos secos ter carne, ter vida? E o profeta Ezequiel disse: somente o Senhor sabe, Senhor. Somente o Senhor quem sabe. E a palavra nos fala que Deus deu ordem que o profeta profetizasse para que aqueles ossos viessem ter carne, viesse, aleluia, se ajuntar e se formar um corpo. E a palavra nos fala que assim o profeta, obedecendo a ordem do Senhor, profetizou sobre aqueles ossos, aquele vale de ossos secos. Ali veio, aleluia, um osso a juntar sobre o outro osso. Ali veio, aleluia, a carne, os nervos, e veio ali também a pele cobrindo aqueles ossos. E ali veio também, aleluia, a vida. Depois que aqueles corpos estavam ali feitos novamente, agora Deus diz para o profeta: agora profetize que haja vida sobre esses corpos. E o profeta, obedecendo a ordem do Senhor, profetizou dizendo: corpos, haja vida em vós. E a palavra nos fala que houve um grande gemido naquele local, um grande brando, e começaram a levantar um exército de soldados, um exército de pessoas. Meus amados, o que significa para nós nesse dia? Se nós estarmos no vale, passando nas lutas, nas provações, não significa que Deus nos não abandonou, não. Não, Ele está conosco. Até mesmo aqueles ossos que estavam no vale, o Senhor estava com eles. Diz a palavra de Deus, gente, que não cai uma folha da árvore se Deus não for servido, e não cai na gota de água se Deus não o deixar, porque Ele é quem comanda tudo, porque Ele é dono de tudo. E agora nós vemos, aleluias,
que muitas das vezes as pessoas não obedecem à ordem do Senhor. Quando Deus nos chama, é para que nós sejamos, aleluias, profetas, porque nós levamos coisas boas, vida aonde há um deserto. É para que nós levamos, aleluias, fortaleza espiritual, ânimo para aqueles que estão desanimados, coragem para aqueles que estão, aleluias, sem ânimo para nada. Meus amigos, não podemos deixar, aleluias, que as ilusões deste mundo nos tiram, aleluias, essa visão que o Senhor tem nos entregado, como Ele entregou para o profeta Ezequiel. Ele nos entrega uma visão para este dia também. Que muitas das vezes tem pessoas nesta hora passando, aleluia, uma grande tribulação. Quantas pessoas que agora está no hospital com seu ente querido, com a sua família, e muitas das vezes estão até desanimadas porque não vê uma saída. O médico já chegou com a última palavra. O médico já chegou e disse: não tem mais jeito. Eu fiz de tudo e não conseguiu salvá-la. Não vai conseguir salvar esta pessoa. Mas agora lembra você que quando Deus falou com o profeta Ezequiel, Deus viu no profeta Ezequiel que ele era fraco, mas que quando o profeta fosse autorizado por ele, que ele profetizasse, não era o profeta que estava fazendo, mas sim o Senhor, porque Ele usa o homem na terra. Agora eu falo para você uma coisa, porque muitas das vezes as pessoas acham que Deus vai se materializar e aparecer para eles, para assim eles acreditar. Muitas pessoas acham que Deus vai materializar, como Ele enviou sua glória, que materializou no ventre de Maria. Eles acham que Deus é um homem barbudo, um homem gigante. É diferente. A palavra nos fala que Deus é um espírito. Ele habita em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele habita em mim, habita em você. Ele está no céu, está na terra. A Bíblia fala que Ele está com nós na palma de suas mãos, que cada fio de cabelo da nossa cabeça é contado por Ele. Isso não é um Deus materializado, não. Isso é um Deus, aleluias, em espírito. Este Deus que eu sinto agora é o mesmo que você está sentindo aí agora. Se você está respirando, é o mesmo Deus que eu sinto, que eu estou respirando aqui também. Você está aí do outro lado respirando, é o mesmo Deus. Meus amigos, portanto, que quando a palavra nos fala que nós vamos receber um novo corpo, porque este corpo aqui não vai servir para nada, este corpo aqui vai voltar para a terra, nós vamos ser purificados com um novo corpo. Não. Nós vemos que muitas pessoas acham que Deus é aquele que está lá num quadro, aquele Deus que está lá, aleluia, numa estátua. Antes que vai lá para o Rio de Janeiro adorar aquela estátua do Cristo lá, né? Não estou aqui falando de religião, nada disso não. É idolatria, e nem eu condeno a idolatria. Quem condena a idolatria é Deus. É o próprio Deus, é a própria palavra que condena a idolatria. Agora muitos dizem: eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia, como é que eu vou fazer? Eu falo para você uma coisa: se você não acredita na Bíblia, não tem como você acreditar em Deus. A pessoa quer que Deus venha e fale com ele pessoalmente. Gente, nós vemos que quando Jesus levantou da sepultura, Ele apareceu em corpo para os discípulos, para mostrar para eles que a sua promessa tinha cumprido, que a promessa tinha cumprido, que Ele iria apresentar a eles
E Jesus apareceu em corpo, porque se Jesus tivesse aparecido em espírito, eles não iriam acreditar, porque ele já estava abatido, ele já estava triste por ter perdido o seu melhor amigo, eles já estavam muito abatidos. Então, se Jesus aparecesse para eles em espírito, com voz, principalmente Tomé já era um que não acreditava, ele disse: eu acredito se eu ver, eu acredito. Então, por isso Jesus veio em corpo e apresentou-se a eles. E a palavra nos fala, aleluia, que ele foi levado ao céu para que eles viessem ele subindo para a glória em corpo. Jesus foi levado, Deus faz tudo por ordem, decência e ordem. Jesus foi levado ao céu em corpo, eles viram Jesus subir em corpo, para que eles entendessem. Por isso que a fé dos discípulos foi até o fim. É por isso que eles não abandonaram a sua fé, eles morreram decapitados. Eles foram decapitados, foram mortos cruelmente, mas eles não negaram a sua fé. Por que eles não negaram a sua fé? Porque eles viram que a verdade de Cristo era verdadeira, que a promessa que Jesus tinha falado com eles tinha se cumprido, era verdade. Ele era realmente o Filho, ele era realmente da glória, porque Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Por isso eles não negaram a sua fé, eles morreram, porque eles acreditavam, e eles sabem. Nós também é a mesma coisa, nós acreditamos na palavra de Deus e vemos que Deus age em nossas vidas. Às vezes Deus faz algo na vida de muitas pessoas, as pessoas falam assim: isso é coisa da natureza, isto é algo que vem naturalmente, porque isso acontece. Falo para você uma coisa: por trás de todas as coisas há um Deus Todo-Poderoso. Por trás, aleluia, de tudo aquilo que você acha que é o homem que fez, não, Deus está por trás de todas as coisas. É Ele que comanda o vento. Falando no vento, agora eu falo para você: você não acredita no vento? Você sabe que tem um vento, não sabe? Eu também creio que tem um vento. O vento é aquele que sopra. Nós vemos o vento. Eu pergunto para você: nós conseguiremos ver o vento? Nós conseguiremos, aleluia, pegar o vento na palma da mão e olhar para ele materializado? Ele está em vários lugares. O vento está dentro de uma câmara, de um pneu de um carro. O vento está dentro de um compressor. O vento está aqui entrando pela janela, agora aqui neste quarto onde eu estou. E você sabe que tem Ele. A mesma forma é o nosso Deus. A mesma forma é Ele. E a palavra fala que é Ele que comanda o vento. É Ele que dá ordem ao vento. Quando Ele usou o profeta Ezequiel para dar ordem aos ossos, que os ossos levantassem, Ele não materializou, não. O profeta Ezequiel escutou a voz do Senhor dizendo: profetize, profeta, profetize que esses ossos vão ter vida. E o profeta Ezequiel não temeu, sim, profetizou dizendo: ao Senhor quem sabe, vou profetizar. Ele profetizou e os ossos começaram a se juntar, um por um, no seu lugar certíssimo. E ali se criou carne, criou pele, criou nervos. E quando faltava o mais importante, o Senhor disse para Ezequiel: agora profetiza que haja vida nesses ossos, nesses corpos, profeta. E ele profetizou e os corpos levantou. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus, aleluias, Ele é o impossível das causas impossíveis. Ele é o possível das causas impossíveis. Quando o médico diz: esse câncer não tem mais jeito, essa enfermidade não tem cura, o Senhor chega e diz: eu não dei a última palavra, porque é eu que sou o médico dos médicos.
É eu que dou a última palavra. A nossa vida vai para Ele. Este fôlego que habita no meu corpo vai para Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Alisson diz aí, então estão fazendo o que quer. Jesus está chegando e está muito perto, e o povo não se converte. É verdade, meu amigo, é verdade. Mas Senhor, irmão, Deus agir mesmo, nosso Deus sempre cuida de nós aqui na terra. É verdade, meu irmão, com certeza. O Senhor sempre está conosco. Ele não nos abandona, né? Às vezes, gente, a canseira vem, a fadiga vem, o abatimento ele chega. Por mais que nós temos uma vida de bonança nessa terra, que não falte nada materialmente para nós, mas nós temos as nossas fraquezas, nossas angústias. Nós vemos um homem. Por que nós temos nossas angústias? Porque nós somos pecadores. Então nós vemos que Davi era um homem escolhido por Deus. Davi era o rei, governador de Israel, mas Davi tinha seus pecados, suas falhas. E sempre Davi se encontrava angustiado. Por que Davi se encontrava angustiado? Porque ele pecava. Davi cometia muitos adultérios. Então ele se angustiava. Mas quando Davi se encontrava angustiado, Davi não socorria ao homem. Nós não vemos que na palavra que Davi foi contar a sua angústia para o homem. Não, Davi sabia que a resposta poderia vir do Senhor. Davi sabia que somente o Deus podia agir na sua vida e transformar aquela angústia. E a palavra nos fala que ele ia e falava com Deus. Ele ia e falava com o Senhor. E Deus o levantava, Davi, outra vez, porque aquele que se humilha é exaltado. E Davi era exaltado porque ele se humilhava, mesmo ele sendo governador de Israel, mesmo ele sendo, aleluias, um homem poderoso com muito dinheiro, mas ele sabia de uma coisa, que as suas origens, aleluias, não foi fácil. E é que era Deus que tinha tirado ele, aleluias, de pastor de ovelha para ser governador de Israel. Como eu estou aqui, há 9 anos atrás eu estava lá no bar, uma hora dessa já bebendo, eu chegava lá às 6 horas da manhã, o dono do bar apelava comigo, muitas vezes ele apelava, ficava bravo comigo dizendo, uma hora dessa, rapaz, eu ainda vou te dar falava, né, outras coisas, para você parar de me emolar uma hora dessa. Mas o vício era tão grande, o vício era tão alto, que se eu não bebesse de manhã cedo, antes não tomava café, tomava pinga de manhã cedo. Eu tomava pinga, tinha vezes que eu tomava pinga a noite toda, levantava da cama para beber pinga a noite toda. E aquilo me traspassava, de tanta pinga que eu bebia, eu ficava traspassado. Eu ficava ultrapassado, não via nada mais, não sentia dor. É por isso que eu dou valor que ele fez para mim. Você acha que eu queria ser liberto? Não, eu não queria não. Eu sendo afastado, 20 anos eu fiquei afastado. Meu negócio era beber. Quando eu estava em volta dos amigos, eu fumava maconha com eles, se mostrando e dizendo, isso não me faz mal, maconha não me derruba. Louvado seja o nome do Senhor. E ele me tirou daquele lugar e me colocou de pé, porque ele diz, filho, chegou o momento de eu te tirar, porque se eu não tirar você agora, você não vai escapar dessa. Chegou o momento de eu agir, vou agir que você vai doer, e não é fisicamente não, vai ser psicologicamente que vai doer, meu filho.
É psicologicamente que vai doer, não é físico não. Porque físico eu já fiz, você não deu valor. Eu arranquei o seu dedo para você aprender, mas você não quis aprender. Eu tirei o seu dedo, mas você não deu valor, não quis entender que eu sou o Deus que cuida de você. Então agora eu vou te jogar psicologicamente para você ver quem sou eu de verdade. E por 16 dias, o que eu passei psicologicamente, não desejo que nenhum passe. Espiritual. Eu via como um telão em uma praça pública, todos os meus erros passando naquele telão numa praça pública, na cidade onde eu residia, não quero citar nome aqui, de lugares, aonde eu residia numa praça pública, um telão, passava todos os meus pecados, meus defeitos, eu ia naquele lugar, naquele telão, para todo mundo, uma praça lotada de gente, uma visão que o Senhor me dava dos meus feitos, dos meus atos, aleluia. E uma voz por 24 horas me acompanhava dizendo: você não vale nada, você não presta para nada. Os mesmos gritos que eu dava no hospital, aonde eles costuravam meu dedo no lugar, os mesmos gritos que eu dava, que isso aconteceu depois de 6 meses, que eu perdi o meu dedo, mas aquele me mostrava novamente, e mostrava os gritos que eu dava quando os médicos estavam costurando meu dedo, porque eles tiveram que amarrar eu numa maca para costurar o dedo, porque eu dava chute no peito dos médicos. Eu gritava porque doía muito, era uma dor insuportável. Por mais que eles aplicaram anestesia, mas a anestesia não pegou, porque eu estava alcoolizado. E 6 meses depois, naquela visão psicológica, os gritos apareciam na minha mente, que ele mostrava: olha para você o que aconteceu com você naquele dia, escute, e botava os gritos para me ouvir. Isso aqui era você aquele dia, está lembrado? Onde você berrava e dava risada, aquilo dava gargalhada, aquilo dizia: você lembra disso aqui? Olha para você ver o que você passou. Olha para você ver o que você faz. Meus amados, o homem que estava no bar, aonde eu ia todos os dias beber, eu estava lá juntos deles, todos os dias bebendo ali, mais eles. Aquele homem chegava até o portão da minha casa e dava chute no portão. Eu via, escutava e ouvia, dizia para minha ex-esposa: o dono do bar está aqui, ele está aí fora, ele está querendo me pegar, ele está querendo me matar. E a voz daquele homem dizia no portão: abre, você me deve e não quer pagar. Eu vim cobrar você vai me pagar de qualquer jeito. Dava chute no portão. Dava chute no portão e aquilo me atormentava, e eu entrava por debaixo da cama, mas aquilo não passava. Aquela voz se encaixava dentro de meu ouvido, eu ouvia e dizia para a mulher: isso está acontecendo. Ela disse: você está ficando doido, você está ficando louco. Fiquei 5 dias nessa cidade, aonde eu residia por 7 anos, eu estava residindo naquela cidade. 5 dias eu fiquei, não suportei mais, não suportei a pressão tão grande daquilo que invadia meu sono, invadia a minha hora do almoço, invadia a minha hora da janta, me invadia por 24 horas por dia. Falava comigo: nós estamos aqui, olha de onde nós estamos falando com você. Eu olhava, não via nada. Eu dizia para eles: me mostre quem vocês são. Falava em pensamento para eles: deixa eu ver quem vocês são, quem vocês estão, aonde vocês estão. Ele dizia: olha para nós, você vai nos ver. Quando eu olhava, não via nada. Ele dizia: você não pode nos ver, você não pode, você não tem capacidade de nos ver, não. E aquilo me atormentava por 24 horas por dia. Eu não suportei ficar naquele lugar, eu não suportei sair daquele lugar. Era numa quinta-feira, às 10 horas da manhã. Fui para outra cidade, onde minha irmã reside até hoje.
Chamei um táxi, não daquela cidade que eu residia, porque eu não tinha mais confiança. Para mim, todo mundo estava contra eu naquela cidade. Todo mundo estava querendo me matar. Todo mundo estava querendo acabar comigo. Eu não acreditava, não confiava em mais ninguém. Abandonei filha e a mulher. Chamei um táxi, era 10 horas da manhã, da cidade de Nova Serrana, que a qual foi me buscar naquele lugar. Quando eu entrei naquele táxi, a voz começou a agir e dizer para mim: conta agora para o taxista. E aquele o taxista olhava para o meu lado, me via eu como suspeito. Eu ficava atormentado ali. E aquela voz dizia para mim: se você contar, ele não vai acreditar e vai falar que você é louco. Se você dizer para ele, ele não vai acreditar e vai dizer que você é louco. Eu queria contar para aquele taxista que estava acontecendo comigo, mas não poderia, porque a voz dizia para mim: se você contar, ele vai levar você direto para um hospício, dizendo que você é louco. Aleluia. E ele olhava para mim com os olhos arregalados. O taxista olhava e via eu desesperado. E aquela voz me acompanhou até a casa da minha irmã. Chegando ali, quando eu desci do táxi, a voz dizia: agora vai atravessar a rua para ir para a casa de sua irmã? Entra debaixo de um carro. Acabe com sua vida, acabe com ela. Não tem mais jeito a sua vida. E dava gargalhada. Isso foi numa quinta-feira. O dia inteiro eu fiquei na casa da minha irmã, sofrendo, angustiado. Meu cunhado me falava todas as coisas, mas aquela voz não deixava nem dar atenção e ouvido para que as pessoas falavam comigo, porque era 24 horas falando e rindo, gargalhada nos meus ouvidos. E quando foi a noite de quinta-feira na casa da minha irmã, foi uma tribulação tremenda, que eles sofreram muito comigo. Eles sofreram muito. Eu não poderia nem sair na rua. Quando eu saía na janela da casa do meu cunhado, da minha irmã, olhava para a rua, tinha 2 carros parados. Eu via os 2 carros parados, com homens vestidos de preto em volta do carro. Homens vestidos de preto encostados no carro. E aquela voz dizia para mim: se você sair, nós vamos te matar. Se você sair de dentro dessa casa, nós te matamos. Nós estamos somente aguardando você sair. Eu voltava da janela e dizia para meu cunhado: tem homens querendo me matar ali fora. Meu cunhado saía da janela e olhava: moço, não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada, você está ficando louco. E aquela voz dizia para mim: se você sair, eu te mato. Nós estamos aqui propriamente para te matar. E eu fiquei atormentado pela noite toda, pela noite inteira. Não conseguia dormir. Lembro que minha irmã deu uma Bíblia: lê a Bíblia, lê a Bíblia. Eu li a Bíblia, mas que não encaixava na minha mente, não entrava. Eu fiquei lendo a Bíblia quase a noite toda, mas isso aquilo não encaixava. Foi na sexta-feira, o meu cunhado disse: vamos ter que ir embora para a cidade. Vamos ter que ir embora para a sua cidade, para a cidade natal sua, porque lá está seu pai, sua mãe, e eles vão poder te ajudar, porque nós não temos como fazer nada. Meus amigos e meus irmãos, para comprar uma passagem na agência foi um trabalho danado, porque eu ia até na metade da estrada com meu cunhado colocava no carro e levava. Chegar na metade da estrada, a voz dizia para mim: você não pode ir, se você for, nós vamos te matar. Eu fazia meu cunhado voltar para trás comigo outra vez. Ele voltava para trás. Ele enfesou, ele começou a ficar, aleluia, angustiado comigo e diz: não suporto mais não. Eu não aguento isso que você está fazendo não. Foi pelo menos umas 3 vezes nós tentando comprar a passagem. Até que numa terceira vez nós conseguimos, cheguei à agência e comprei a passagem. E se foi na volta de um meio-dia para 1h da tarde. E às 5 horas eu iria viajar. Não poderia viajar sozinho. Agora minha irmã teve que largar o teu serviço. Era na sexta-feira e vim comigo. Meus irmãos, quando eu entrei no ônibus, até embarcar, estava tranquilo. A voz cessou. A voz deu um alívio, uma paz. Eu embarquei no ônibus. Quando andou uns 3 quilômetros, a voz começou outra vez. Isso veio a 650 quilômetros, me atormentando pela noite e pela madrugada. Que aonde, quando eu olhava para as pessoas dentro do ônibus, as pessoas ficavam transformadas em caveira, as pessoas se transformavam em monstro, as pessoas se transformavam e eu pulava ali
naquelas pessoas, eu querendo pular, minha irmã segurava e eu na poltrona do ônibus, ela veio sentada ao meu lado, porque ela não poderia deixar eu sozinho. E a voz dizia: pula pela janela, pula pela janela. E eu tentava abrir a janela do ônibus para pular. Meus amados, quando chegou na cidade chamada Santa Maria do Suaçuí, a voz cessou. Eu falei assim: agora eu encontrei paz, agora eu estou livre, graças a Deus eu estou livre. A voz cessou. Foi aquele alívio, aquele alento. Mas chegando na cidade de Água Boa, qual é a minha cidade natal, cheguei ali tranquilo, apiei do ônibus com minha irmã, a outra irmã, a qual eu ia para a casa dela, estava me aguardando lá com o seu marido. Nós entramos no carro. Ela morava na roça, numa fazenda, e nós fomos para esta fazenda, para a casa dela. Era mais ou menos umas 4 horas da manhã. E quando nós chegamos na roça, estava tranquilo, aquele paz na roça, aquele alívio, assim: agora eu estou livre, agora eu estou liberto. Isso não me acompanha, ficou para trás. Meus amados, quando a minha irmã fez o café e colocou ali um requeijão para nós comer naquela mesa, quando eu comecei a tomar o café, quando eu peguei o requeijão, a voz apontou de uma distância. A voz apontou numa distância muito grande. Aquela voz começou a aparecer no meu ouvido com uma distância enorme. E aquela voz falava bem longe, bem distante, dizendo: você acha que nós deixamos você em paz? Você não livra de nós. Você não está livre. Nós estamos te acompanhando, rapaz. Aleluia, glória a Deus. E aquela voz foi se aproximando. Eu disse para minha irmã: a voz veio comigo, está me acompanhando. Ela disse: não, aqui você está livre, liberta. Não, ela está me acompanhando. E aquela voz foi se aproximando. Aquela voz foi se aproximando e começou a rodear a casa da minha irmã. E aquela voz chegava da janela, chegava, aleluia, mas não entrava em casa, porque minha irmã era muito fiel a Deus. Ela orava sem cessar. E aquela voz ficou do lado de fora gritando: sai para fora, sai para fora. Eu não consegui comer nem tomar o café. Minha irmã diz: vai, deita ali naquele quarto. Deitei lá. Meus amados, quando eu deitei, meu cunhado também deitou. Meu cunhado é afastado. Ele deitou, só que ele não tem medo de nada. Ele diz: deixa o demônio entrar, deixa os demônios falar alguma coisa. Eu não tenho medo de demônio nenhum. Meu cunhado falava. Minha irmã orava sem cessar. Meus amados, o dia clareando, aquela voz começou a entrar dentro de casa. Só que aquela voz entrava, só que quando aquela voz entrava, se materializou. Eu via aquela pessoa, aquele vulto que passava nos corredores gritando, da casa da minha irmã gritando: vou te matar, estou com a faca para te matar. E aquela voz passava, uma mulher bem magra, passava pelos corredores gritando, e falando em alta voz: vou te matar. Louvado seja Deus. Só que não chegava até mim. Minha irmã orou e aquela coisa sumiu de dentro de casa, mas ficou para o lado de fora. Aquelas vozes continuam para o lado de fora da mesma forma. O dia amanheceu, minha irmã fez almoço. Aquela voz não cessava. Eu ouvia tudo, mas ficava tentando manter a calma da ouvido o que eles estavam falando comigo. Meus irmãos, quando foi ali para uma volta das 11 horas, que ela tinha feito o almoço, colocou eu comida no prato. Veio tipo, não sei se vocês conhecem aquelas formigas correição, aquelas que fazem aquele carreiro, aquele vulto preto que anda em milhares e milhares pelo carreiro. Pontou muito de longe aquele vulto que vinha em minha direção. Eu sentado ali na cozinha da minha irmã, aquele vulto veio, tipo as formigas correição, chegou bem perto de mim e começou a entrar pelo meu pé. Começou a entrar pelo meu pé, pela minha perna, e foi subindo pelo meu corpo. Meu corpo congelava, meu coração disparava, meu peito inchava. E minha irmã orava sem cessar. Minha irmã orava sem cessar. Aleluia. Não comi, larguei a comida de lado. Meus amados, foi muito grande isso aqui. Foi muito grande. Isso foi durante 16 dias que eu passei. Não vou contar tudo aqui hoje não, porque é muito grande. Mas depende de nós. Porque Deus queria fazer que eu entendesse, que eu visse. E quando Ele escolhe o homem, não tem aonde ele ir. Quando Ele escolhe a mulher, não tem aonde ela ir. E cuidado,
com aquilo que nós falamos. Cuidado com aquilo que nós abrimos a nossa boca para dizer. Porque Deus, Ele está de olho por 24 horas em nós. Se nós dar brecha para o inimigo entregar para Ele, como eu entreguei para Ele. Antes disso acontecer comigo, eu chegava em casa do boteco e gritava no quintal da minha casa dizendo: Deus, você não presta, você não vale nada, Deus. Quero que o diabo me dê as coisas, porque Ele tem para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é coisa de ninguém falar, meu amigo. Isso não é coisa de ninguém abrir sua boca e falar, porque Deus, Ele é dono de tudo. Se nós passamos na luta, Ele sabe. Se nós estamos da bonança, Ele sabe. Se nós estamos enfrentando as tribulações, Ele sabe que amanhã vai vir e Ele vai entregar a vitória. Não podemos desistir. Não podemos, aleluias, acreditar e contar, aleluia, muitas coisas para as pessoas. Porque tem muitas pessoas usadas pelo diabo na face dessa terra. Tem pessoas, aleluias, que são usadas pelo diabo, são anjos de Satanás. Eu falo para você uma coisa: não conta da sua vida, do seu relacionamento, o que passa com você na sua casa. Porque a vida a dois nós sabemos que muitas das vezes tem altos e baixos. Mas não conte. Conte para Deus. Conte para Ele. Eu vejo muitas pessoas falando comigo, da sua vida. Eu fico pensando. Eu já até cheguei a comentar com várias pessoas dizendo: não conte isso para mim. Não conte, eu não posso fazer nada por você. Não posso te ajudar. Conte para Deus. Conte para Ele. É o nós pegar a visão espiritual e colocar. Aleluias. Somente o Senhor. Em volta de nós, em volta de nossa família, em volta da nossa casa, em volta das nossas coisas que nós possuímos, em volta da nossa vida, porque Ele sim, Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. O diabo não. O diabo não tem nada para oferecer para você. Ele é pobre e miserável. É por isso que Deus, Ele pertence a Deus. Satanás era comandado por Deus, mas Deus jogou ele na miséria. Deus jogou Satanás na miséria. Ele não obedece a Deus porque ele sabe. Porque ele é orgulhoso. Ele é invejoso. É por isso que ele não obedece a Deus. Ele foi jogado lá de cima para baixo por causa disso, do seu orgulho. Porque ele queria ser mais do que Deus. Mas ele pertence ao Senhor. Diz a palavra que tudo Ele criou para Ele. Tudo é dele. As potestades, tudo pertence a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Não existe homem nessa terra. Não existe nada além de Deus. É somente Ele e pronto. Muitas pessoas querem derrubar a gente, dar gargalhada. Às vezes nós estamos no Kauai, pessoas entram lá rindo. Sei que são pessoas que não acreditam em Deus. Como eu sempre disse, o problema é da pessoa. Eles acham que estão maltratando a Deus. Deus não se sente maltratado por isso. Aleluia. Se você crê, bem, glória a Deus. Se você não crê, Deus é a mesma coisa, não vai mudar. Muda não. Deus não muda por causa de ninguém, não. É nós que temos que mudar por Ele. É nós que temos que mudar. Agora muitos falam: Deus é mau, Deus é um Deus ruim. Mata criança, deixa que mata as crianças inocentes. Deixa que mata pessoas inocentes, não. Não é Deus que deixa matar, não. Quem procura isso é o próprio homem. É o homem que procura desgraça para a sua vida. Eu não estou falando aqui do que eu passei. É eu que procurei. Foi eu que entreguei a minha vida para o diabo. Foi eu que entreguei para ele. Foi eu que disse para o diabo que ele me desse algo, porque Deus não me dava nada. Deus não prestava. Foi eu que disse para o diabo. É nós que colocamos a miséria nas nossas vidas. É nós que colocamos, aleluias, o sofrimento em nós mesmos. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus, meus amigos. É por isso que Jesus veio e morreu na cruz. É para nos libertar das fúrias de Satanás. É para nos libertar das prisões, aleluia, das religiões que faz você prisioneiro. Você não é prisioneiro de religião nenhuma, não.
Você, aleluia, é liberto pelo sangue de Jesus. A palavra nos fala disso, aleluia. Se você crê em mim, você será salvo. Nós somos salvos por nós cremos no Senhor, por cremos que Ele veio e fez o sacrifício e deu a vida por mim e por você. Não somos, aleluias, presos a religiões nenhuma, não. Não deixe que o homem faça você preso, não. Pelas filosofias, como disse ontem a mensagem que eu li aqui, ontem. Vamos aqui, até eu abrir aqui, eu quero deixar esse versículo aqui, né? Quero até deixar esse versículo aqui, que eu meditei ontem. E se encontra as cartas aos Colossenses, do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele diz, no capítulo 2 e no versículo 8, diz assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o arrediamento do mundo, não segundo do Cristo. Não segundo Cristo. Olha, vamos repetir mais uma vez. Pega esse versículo para você aí. Abre a sua Bíblia. As cartas aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 8. Você sabia que... Aleluias, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, né? Estamos presentes em diversos lançamentos todos os dias, distribuindo... Entrou com um comercial aqui, né, gente? Vamos tirar aqui. E olha, por falar em... Não vai atrapalhar nós aqui, né? Você consegue resolver tudo e só usando o seu celular. E agora vai a minha pergunta para você. Vamos repetir mais uma vez aqui, ó. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rendimento do mundo, e não segundo o Cristo. Cuidado para ser aprisionado pelas religiões. Jesus veio para nos libertar, não para nos aprisionar. É nós que temos que olhar para nós mesmos, sentindo necessidade de mudança. É nós que temos que sentir a necessidade. O homem não muda ninguém, não. O homem não pode mudar. Se o homem tentar me mudar, eu vou ficar nervoso. Se o homem tentar me mudar, eu vou ficar irado com ele. É nós que temos que sentir a necessidade de mudança. Você concorda comigo? Se você concorda, deixa um amém para nós aí. É nós que temos que sentir a necessidade de mudança. Não é o homem que vai mudar eu, mudar você, não. Abra sua Bíblia aí e medite aí. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia. Por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens. Olha que diz, segundo a tradição dos homens. Segundo o rudimento do mundo e não segundo de Cristo. Essa mensagem eu deixei aqui ontem, só que meu áudio não saiu como eu disse, né? Tive que excluir a transmissão lá de mais de 1 hora no YouTube e também no Instagram. Tive que excluir, né? Porque não saiu áudio nenhum. Então eu excluí e hoje eu entrei aqui na manhã de domingo, para fazer outra vez. Não foi essa mensagem que nós deixamos, né? Nós deixamos essa mensagem ontem, né? Eu agradeço a você que ficou comigo. Já vamos estar encerrando a nossa transmissão aqui. Quero orar, porque nosso irmão pediu para a gente orar por ele. Vamos estar orando aqui ao nosso Deus, entregar a Ele mais essa oportunidade nesse dia, né, gente? Fale com Deus aí neste momento. Fale com o Senhor. Ele está te ouvindo agora. Meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento aqui na Tua presença mais uma vez, eu vou entregar a Ti, Senhor, mais essa transmissão, mais essa oportunidade de estarmos aqui. Grato ao Senhor pelo privilégio de ter despertado com a vida, grato ao Senhor por estar respirando, grato ao Senhor por tudo, ó Deus. Grato pela minha família, pelo teto sobre a minha cabeça, pelas vestes.
grato pelo alimento, grato pela saúde, grato pela vida também. Grato ao Senhor por mais um dia. Grato a Deus por tudo, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas que está comigo aqui, que entraram comigo aqui no TikTok, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Senhor vai ao encontro do nosso irmão Thaleson. Toma ele nas tuas mãos, a tua família. Abençoe também o nosso irmão que pediu oração para o André. Deus abençoe o André. Visite agora, Senhor, o André, aonde ele estiver agora, Senhor esteja com ele. Toma nas tuas mãos a cada um, meu Pai, do Ista, que entrou conosco, nosso irmão Danilo, a Bela Cris, Deus abençoe a Cris, GR Silva, o Senhor abençoe a ela, meu Pai. Toma em tuas mãos, cada um que entrou conosco no Instagram, no TikTok, muitas pessoas, o Hélio Soares, Deus abençoe. Abençoe ele agora e sua família, meu Pai. Deus, pedimos ao Senhor nesta manhã, que o Senhor nos entrega a paz, se for possível. Senhor, por nos entregar a paz, o livramento, força para irmos em frente, para não esquecermos que o Senhor tem algo ao nosso favor. Que o Senhor habita no meu corpo, que o Senhor habita no corpo de cada um que está do outro lado desta tela agora. Meu Deus, Tu vem fazer um milagre para aquele que precisa de um milagre, transformar as vidas, entrar nos corações, encher esse vaso de azeite, esse vaso que está ali vazio. O Senhor enche esse vaso até transbordar, Senhor. Meu Deus, o impossível é do Senhor, meu Pai. O impossível é somente o Senhor quem faz. Eu creio que o Senhor está agindo para conosco. Nós fazemos o possível, mas o impossível é o Senhor. Meu Deus, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente agora, eu não sei qual o tipo de enfermidade, qual é o grau dessa enfermidade, mas o Senhor sabe, porque até mesmo aqueles ossos que estavam secos, aqueles ossos que estavam no vale seco, sem vida, o Senhor entrou lá e eles se ajuntaram no seu lugar. O Senhor colocou nervos naqueles ossos. O Senhor colocou a carne naqueles ossos. O mais importante, o Senhor colocou a vida naqueles ossos. Aleluia. Meu Deus. Quantas pessoas que nessa hora, Jesus, está como aquele vale de ossos secos, sem vida, sem esperança. Não vê mais motivo nem para viver, Pai. Essa pessoa foi diagnosticada com câncer. Essa pessoa que recebeu a palavra, a hora do médico dizendo: vai para casa, para você morrer em casa. Mas para o Senhor é somente o começo, meu Deus. Meu Deus. Nós vemos que Lázaro, 4 dias estava na sepultura. O Senhor chegou e deu vida para Lázaro, o filho da viúva de Naim. O Senhor teve compaixão daquela mulher, aquela mulher que chorava pelo seu filho único, estava morto no esquife. O Senhor chegou e levantou aquele menino e disse para ela: não chores. Aleluia. Meu Deus, essa pessoa que está enfrentando essa luta agora tão grande, não vê mais esperança, não vê mais uma saída. Mas eu creio que nesta manhã o Senhor está dando a saída, porque o Senhor faz na hora certa. O Senhor não atrasa nem adianta, mas sim o Senhor age na hora certa. Porque nós vemos que quando o povo de Israel se encontrava às margens do Mar Vermelho sem saída, eles pensavam que iria morrer. Na frente havia um mar enorme de água, atrás havia Faraó, e os lados havia rocha, e aquele povo que estava sem saída,
Eles pensavam que estava sem saída. Eles pensavam que não via mais uma saída para eles. E o Senhor diz: não, eu vou colocar a saída, porque eu sou Deus do impossível. Vocês estão achando impossível, mas eu não. Vou abrir o mar para vocês passar. Vou abrir o mar, vou fazer terra seca no leito do mar. E vocês vão atravessar em segurança. Porque eu sou contigo. Eu não te abandonei. Eu sou o Deus que guia. Eu não tirei vocês à toa lá do Egito, não. Eu tirei vocês para te dar a terra de volta, a qual um dia foi tirada de vocês, e ela pertence a vocês. E eu vou guiar. Tem o meu líder, Moisés, mas quem guia é eu. É eu que vou ser o guia de vocês. E o Senhor guiou aquele povo. O Senhor fez eles atravessar o deserto por 40 anos. E a mesma coisa o Senhor está conosco, nos guiando e nos levando, aleluias, à terra prometida, a nova Canaã. Mas não neste mundo, mas aquela que o Senhor preparou para nós quando foi na cruz. Aquela que o Senhor preparou para nós quando o Senhor deu o seu último suspiro na cruz, Senhor. Aleluia. Declare o seu amor pela comida com Estomazil. E eu peço a Ti agora, meu Pai, que não nos deixa órfão, não nos deixa ser presa das vãs sentilezas, não nos deixa ser presa dos homens, das filosofias, mas nos faça liberto, Pai, como o Senhor libertou o povo da escravidão do Egito. O Senhor nos liberta, não só eu, Pai, mas a cada um que está comigo aqui nessa manhã. O Senhor nos faça liberto, nos faça livre, para nós podermos olhar para o monte, como o Senhor diz para o salmista: olhei para os montes, de onde me virá o socorro. Muitas das vezes muitos estão sendo aprisionados, escravizados pelas filosofias, e estão esquecendo, Pai, de olhar para o Senhor. Nos faça liberto, nos faça vencedor, para assim alcançarmos a sua misericórdia, o seu galardão que está preparado, no nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Me ajuda a vencer as lutas. Deus abençoe, meu amigo. Tenho certeza que Deus está com você. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Creia somente. Entregue a Ele. Fale com Ele agora onde você está. Fale com Ele. Tira um momentinho. Será que você tirou um momentinho para entregar a Ele? Vai em particular. Vai em particular, entregue a Ele. Toma uma decisão agora para você ver aí. Toma uma decisão. Um dia eu tomei a decisão para mim sair da prisão onde eu estava. Eu estava aprisionado nas garras do Satanás. E eu tomei a minha decisão. Quem pode tomar decisão é nós. Ele não pode tomar decisão por você, não. Porque ele deixou o homem no livre-arbítrio. É o homem que escolhe o que ele quer. É o homem que escolhe. Mas se você escolher que quer a presença dele para com você hoje, você é livre. Você vai vencer suas lutas. As lutas vêm e cessam. E Deus prova quem Ele ama. Saiba disso. Deus prova quem Ele ama. Ele vai te libertar, Hélio Soares. Ele vai te libertar no nome do Senhor. Eu repreendo agora, meu amigo, tudo que está passando na sua vida. Se você crer, você vai ser livre. Você vai ser livre no nome do Senhor Jesus. Porque Ele está entregando para você agora o livramento. Você vai alcançar do Senhor a sua carta de alforria neste momento.
Os servos são provados. Eu sou provado todos os dias. Sou provado todos os dias, é verdade. As provas que eu passo, meus amigos, muitas vezes eu fico irado, fico nervoso. O inimigo luta de todas as maneiras, mas nós vencemos. Porque quem nos deu autoridade para vencer foi Ele. Não foi homem nenhum, não, foi Deus. Ele disse: aleluia, tenha coragem, tenha bom ânimo, não desista, eu sou contigo. Ele disse para Josué. Ele fala para você também agora, dessa manhã, Hélio. Ô Hélio, pega essa mensagem para você nesta manhã. Ele disse para você agora: tenha bom ânimo, eu sou contigo, Hélio. Eu sou contigo, tenha bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo, meu filho. A luta vai passar. É ardente, a prova é sufocante. É. Mas há uma vida após a luta. Creia que Deus vai te dar a vitória. No nome de Jesus, tá bom, meu irmão? Muito agradeço a todos vocês que entraram conosco. Você do YouTube, você do Instagram, você também do TikTok. Muito obrigado. Estamos terminando aqui para nós entrar lá na live do nosso irmão JG. Quero entrar lá na live do nosso irmão JG, né? Convido você a entrar lá conosco. Com certeza já está no ar lá. Eu acho que ele estava começando às 9. Domingo passado ele começou às 10. Quero entrar lá para participar do programa do nosso irmão José Geraldo, né? O nosso amigo da Rádio Cristã Santa Luzia. Ele que faz o programa com melhores louvores, né? Os melhores louvores são tocados na rádio lá do nosso irmão JG, José Geraldo. Segue ele lá, vai lá. Curta também a live dele, que é maravilhosa. Vai lá, pede um louvor lá. Vai lá na live do nosso irmão JG. Pesquise lá, José Geraldo, JG, vai lá. Você vai se sentir fortificado nesta manhã também, meu amigo. Tenho certeza que Deus tem bênção para você. Só falar uma coisa para você. Quando você, aleluias, se entrega as suas fraquezas a Ele, Ele te fortalece. Não tenta ser forte sozinho. Não tenta não, porque você não consegue. Mas quando você entrega a Ele, você é vencedor, porque Ele não desampara seus filhos. Deus te abençoe. Um bom dia a todos, que a paz o acompanhe, que a paz esteja conosco no resto de domingo, nesta semana, e que possamos ter vida, e vida com bonância. Que assim seja, no nome de Jesus. Fique com Deus, um bom dia a todos, e a paz do Senhor Jesus.